A Thaís é uma das embaixadoras da campanha de combate à violência contra as mulheres que o GNT e a TV Globo lançaram em parceria com a ONU Mulheres. Essa é a segunda fase da campanha para mostrar que violência não é só física. Então, se você é vítima de algum tipo de violência ou conhece outra mulher que é vítima, denuncie, ligue 180, porque funciona, é de verdade. Tem mais é que meter a colher mesmo. Não é para olhar e achar, não é comigo. É com você sim, é com todo mundo. E é a partir dessa campanha que a gente vai debater o que tempos atrás se chamava de crime passional. O termo foi substituído, inclusive, por feminicídio. Né, para tirar essa ideia de que o amor podia justificar, atenuar um assassinato, sei lá. Que outros abusos a gente ainda costuma minimizar porque foi em nome do amor? Então vem junto com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Thaís, quero começar perguntando para você, ciúme é prova de amor? Não, né? Ciúme acho que é um monte de coisa, menos prova de amor, é prova de insegurança, é chatice, é sentimento de posse, é um monte de coisa menos amor. mas tem muito essa ideia de que se você não tem ciúmes, então é porque você não... Ah, não. Tem que ter uma pontinha de ciúme, tem que sentir alguma coisa, não pode ficar assim. Fábio, ciúme é natural, né? Quem não é, eu sou uma pessoa ciumenta, mas daí os sentimentos eles são legítimos, né? Daí o que você faz com eles é que a gente tem que ter medida. O ciúme tem uma coisa de posse, Thaís? Você acha que o ciúme tem uma coisa assim Eu de acho ela é total. minha, ele é meu, então ninguém pode tocar, olhar, mexer, ela não pode olhar pro lado? Eu acho total. E é uma besteira, né? Porque ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Essa é verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem. Agora, você sentir ciúme do seu companheiro, da sua companheira, é natural, cara. Mas partir para violência é o que não é natural. É o que não se pode permitir. O E a crime... violência, ela tem muitas qualidades, né? São muitos tipos de violência. Nessa campanha que a gente fez, exemplifica alguns tipos de violência. Algumas, inclusive, que eu já passei e que quando eu fui ler o texto, eu falei, gente, já passei por isso. Tipo quem? Cara, sei lá, de violência patrimonial. Que as pessoas entendem como violência, às vezes, só a violência física, né? A violência psicológica, aquele grito mais alto, que você, às vezes, uma vez eu escutei um grito que eu dei, eu nunca escutei meu pai gritar, né, Fábio, assim, minha família não é uma família violenta, não, isso não acontece na minha família, assim, eu nunca escutei meu pai e minha mãe, eles são separados há mais de 30 anos, estão passando a pandemia juntos. Olha que Porque ótimo. eu joguei meu pai na casa da minha mãe, pedi a minha mãe, falei, pelo amor de Deus, porque meu pai não tem, eu fiquei morrendo de medo dele sozinho. E eles estão passando a pandemia juntos. E eu nunca vi o meu pai gritar com a minha mãe. E eles passaram anos separados morando na mesma casa sem que a gente soubesse, tá? Eu e minha irmã, a gente só soube muito tempo depois. E aí, uma vez, um cara gritou comigo. Cara, eu mandei um e-mail pro cara, namorado, mandei um e-mail pra ele. Nossa, tá escuro ali atrás, né? Eu vou acender a luz daqui a pouco, peraí. Que, que eu falei pra ele, olha só, eu nunca tinha escutado um grito de homem. Eu nunca escutei meu pai gritar comigo, nunca escutei meu pai gritar com a minha mãe. Escutei de você e não gostei. Ah. E isso não vai se repetir. Eu era bem novinha, cara. E ele, hein, reagiu como? Ah, desculpa, nunca mais gritou também. Mas a gente gravou um vídeo, eu vou buscar o texto dele aqui, em que exemplifica bem todos os tipos. E eu achei o texto bem didático, assim. E esse texto foi que me deu o gatilho. Olha que louco, cara. Quando eu li, meu olho encheu d'água, assim, sabe? De falar, caralho, eu passei por isso, gente. Isso é um tipo de violência. Eu identifiquei como violência, né? Coisa que já passou tanto tempo, e realmente... Mas quando eu vi que me deu, assim, que o meu coração disparou, eu falei, olha o quanto você mexeu comigo. Total. E como é importante falar isso justamente para pessoas que estão passando por algum tipo de abuso que não conectaram ainda, podem se dar conta, como você fez agora, depois de muito tempo, a pessoa pode estar vivendo nesse momento isso e falar, cara, peraí, como assim? Então não é assim? Não, não é. Então vamos tomar uma atitude em relação a isso.
E às vezes você vê uma amiga sua, né, alguém vivendo uma situação dessa e, e você fica, às vezes, sem querer se meter, né? De falar assim, ai, cara, acho que eu não vou falar. Mas eu acho que tem que falar, entendeu? Você tem que, às vezes a mulher tá tão enredada ali naquela situação que ela não consegue enxergar Sim. o quanto ela tá naquela areia movediça. Tem um texto aqui, será que dá tempo? Ué, não, pra você dar, você é convidada. Se você quiser acabar o programa agora, a gente acaba. É você que manda. Tá. É, vamos lá. Tá, durante a quarentena, milhares de mulheres estão confinadas com seus parceiros abusivos. Mas você sabe diferenciar os tipos de violência? Olha aí, ó. Se ela é humilhada, difamada ou caluniada, a violência é moral. Se ela não tem posse dos próprios documentos, cartões de banco, ou não pode ser dona da sua própria vida financeira, a violência é patrimonial. Violência sexual é quando ela é obrigada a ter relações sexuais ou não tem poder de escolha quanto ao uso de contraceptivos. Violência psicológica é o soco na mesa, é o grito que dá medo, ou o uso da palavra que mexem com o emocional dela. E violência física significa qualquer ato agressivo contra o corpo feminino. Fique atento aos sinais, ligue 180. Excelente. É bem interessante para todo mundo entender, assim, exatamente isso que você falou. Tem a violência quando chega nos finalmente, é horrível essa expressão nos finalmente, como se chegou, que bom. Mas existe uma série de outras coisas. É possível matar por amor? Então, Fábio, em primeiro lugar, acho importante dizer que essa mudança de crime passional para feminicídio não é uma mera mudança nominal, é uma mudança de compreensão do fenômeno, é uma mudança correta, porque crime passional potencialmente pode ser cometido por mulheres contra homens, mulheres contra mulheres, homens contra homens, mas existem determinantes concretas que tornam esse crime um crime tipicamente heterossexual de homens contra mulheres. Essas determinantes têm a ver com a construção da masculinidade tradicional, né? Todo o imaginário do porno, da desvirilização, que é o sujeito se sentir traído, a cultura de armas, que também é uma cultura ligada à masculinidade, tudo isso é o melting pot, é o caldo que dá origem ao feminicídio. Então, o feminicídio é o termo que descreve a realidade adequadamente. Pois bem, pode-se matar por amor? A resposta mais reconfortante seria dizer evidente que não. E eu não acho que seja assim tão simples pelo seguinte, Fábio. Pode-se matar por narcisismo, como o João estava falando aqui, por narcisismo ferido. Aliás, essa é uma lição fundamental da psicanálise. A fonte da agressividade costuma ser um narcisismo ferido. Ora, o que acontece? Numa relação amorosa, o narcisismo ocupa um lugar central e o nosso parceiro ocupa um lugar central no nosso narcisismo. A gente passa uma procuração ao nosso parceiro, dizendo que ele sustenta muito a nossa autoimagem. Assim, ninguém é tão importante para nós quanto o nosso parceiro no sentido de nos olhar, né? Então isso faz com que a relação amorosa tenha que lidar constitutivamente com o sentimento de narcisismo ferido, quando você não se sente olhado, na situação de ciúmes, por exemplo, que foi falado aqui várias vezes. Então, toda relação amorosa tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a elaborar isso, tá? De que maneira? Para mim aí tem dois âmbitos que são fundamentais. O primeiro âmbito é social. É preciso haver, como já está havendo, e como nós estamos aqui dando a nossa contribuição agora nesse sentido, é preciso haver uma construção social no sentido de desvirilizar as masculinidades e desinflar a monogamia. Acabar com esse imaginário de corno, ricardão, traição, etc. e tal. Não estou dizendo que não deve haver monogamia, estou dizendo que se deve esvaziar isso, como se esvazia um pneu, como se esvazia um colchão, tem que tirar
desinflar, baixar a temperatura disso aí, entendeu? A outra construção é a construção parental. Ela, por sua vez, também se dá em 2 níveis. Um tem a ver com o que a Thaís falou, com o depoimento da Thaís. É muito importante que os pais, quando eu digo pais, pai e mãe numa relação heterossexual, mãe e mãe, pai e pai, ou sejam quais forem os cuidadores. É muito importante que esses sujeitos de referência para a criança tenham uma relação de não violência. Você não pode formar uma criança num ambiente de violência, senão ela vai ter a violência como a sua referência e aquilo vai ser um caminho, o que a psicanálise chamaria de um trilhamento. A criança vai direto para aquele lugar, porque aquela é a referência inconsciente dela. A outra coisa é o amor parental, né? Você se responsabilizar amorosamente por uma criança para que ela seja destituída de um traço de abandono, porque o traço inconsciente do abandono é o outro lado da moeda potencial da agressividade. Quem é formado inconscientemente pelo abandono está sempre suscetível a se ferir muito narcisicamente, e se não tiver todos esses outros traços de construção social e parental, isso pode acabar descambando para uma agressividade. Então é uma tarefa... Fala na minha cara isso, rapaz. Fica mandando em direto. Ah, não foi para mim, não. Ah, tá, perdão, desculpa. É para nós e todos abandonados, né, Joãozinho? Mas pelo menos a gente está se construindo pessoalmente e ajudando socialmente a construir uma desvirilização da masculinidade, né? Total. Agora, essa que Caetano já diz no Narciso em Férias que a música dele contribuía muito por esse movimento, antes mesmo de você falar, a música desvirilizante de Caetano Veloso. A inspiração veio daí. Ô, Emicida, mas a gente fala para denunciar, ligue 180 e é lógico, é isso que tem que ser feito, mas pensando na quebrada, e eu vou te jogar para aí, muita gente vai olhar e pensar, mas daí como é que pode? Porque aquela mulher ali que cuida da casa, ela depende desse cara. Ele denuncia esse cara, ele volta e embolacha ela, porque ele vai dizer o que você denunciou, o que está acontecendo, ela sozinha não vive. Quem tá vivendo, o vizinho olha de fora e vai pensar, eu não vou me meter nessa briga aí, porque isso é coisa deles, sei lá o que eles aprontaram, o que aconteceu. São realidades muito distintas, assim? Eu acho que quando a gente fala sobre desigualdade de gênero, não, sabia? Uhum. Também não faltam exemplos na nossa realidade de agressividade, de violência, de crimes que foram chamados de crimes passionais no passado e que agora são feminicídios, que aconteceram nas áreas nobres da cidade, né? O que eu acho, e que vai até de encontro com o elemento que a Thaís trouxe, é que é o seguinte, talvez não, né? É um fato. Num lugar onde o acesso a condições financeiras é mais escasso, os lugares para onde você pode fugir, vamos dizer assim, são menores, suas rotas de fuga, entende? Então, muitas mulheres, tá ligado? Elas não conseguem visualizar uma outra saída. E aí, a escassez de possibilidade de sair dessa situação é tamanha que muitas pessoas começam a viver num piloto automático também, mano. Sacou? E eu acho que a coisa mais incrível dessa campanha, a coisa mais incrível da gente estar falando isso aqui, a coisa mais bacana da gente estar falando isso aqui, do Francisco fazer essa provocação em torno da virilidade, acho que até o João trazer esse gancho da fala do Caetano lá do filme é genial, porque olha o tamanho do aparato repressivo, até onde ele leva, quanta gente morreu em torno desse elemento que é essa ideia de virilidade. O Chico, uma vez ele falou, né, o Chico, me corrija se eu estiver errado, é Olivia Gazalé o nome da francesa? Exatamente isso. Ela fala uma coisa que eu acho genial. Ela fala que construir a masculinidade em torno da virilidade é doentio porque você já parte de uma experiência de desigualdade, porque a virilidade não tem um equivalente feminino. Então, os gêneros não podem se equiparar dentro desse tipo de parâmetro, saca, mano? Então, eu acho que
é muito valioso que a gente fale aqui. E o que eu acho mais, por um lado, me deixa muito feliz, mas por outro, também é desesperador, é que é o seguinte: nunca, nos meus 35 anos de vida, eu vi tantos caras falando sobre isso na ausência de mulheres, entende? Porque algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente ia falar que não, esses assuntos são assuntos que eles são puxados somente por mulheres, e aí vai falar que são feministas chatas. Não, hoje não mais. Hoje, nas nossas rodas de conversa, no nosso círculo social, essas conversas acontecem independente de terem mulheres conversando junto com a gente. Porém, a gente está na ponta do iceberg e o tamanho dessa situação é imenso, que a gente esbarra com a necessidade de uma campanha como essa, onde a gente precisa exemplificar cada um desses tipos de violência aí, num momento de recessão econômica. Aí o ano passado, agora eu vou me esquecer o nome da senhora, que ela participou inclusive do programa, lá aqui em São Paulo, e ela falou sobre isso. O momento de recessão econômica, ele tende a amplificar essa violência, porque essa frustração, essa fragilidade, ela é transbordada também, ela faz com que essa agressividade dessa virilidade idiota transborde e se transforme num tipo de opressão dentro de casa, sacou? Então acho que a coisa mais bacana de nós estar trocando essa ideia aqui, mano, é tirar essas pessoas do piloto automático. Você não precisa viver embaixo do teto de alguém que grita com você, que agride você, que amedronta você, que faz você se sentir uma pessoa burra, que faz você se sentir uma pessoa inútil, que faz você se sentir uma pessoa que não é importante. Você não tem a obrigação de fazer isso. E aí tem uma outra coisa que conecta na sua pergunta, que é o seguinte, né? O Estado também precisa ter um aparato preparado para lidar com isso, para uma mulher não chegar lá na delegacia e ouvir mas o que foi que você fez para ele, né? Que aí você coloca a vítima no lugar de é você que tem culpa de tudo isso, né? E a gente, enquanto sociedade, também não pode elaborar esse tipo de questão. Isso também tem que ficar no passado. A gente precisa ter uma compreensão e uma atitude melhor.